Olá, boa tarde. Me chamo Juliana, sou enfermeira de formação, sou mestre em atenção primária, tenho 10 anos de experiência em gestão, atuando no Rio de Janeiro e agora aqui no Mato Grosso do Sul. Sou supervisora técnica na unidade Hélio Martins Coelho Batistão e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ampliação do cuidado na unidade que eu sou supervisora. Queria agradecer a oportunidade de participar desse projeto, desse laboratório de inovação. Sempre foi meu sonho trabalhar no SUS em outro estado e eu consegui concretizar com esse projeto. Vou iniciar a apresentação. A apresentação ela vai permear a apresentação da unidade, eu vou falar um pouquinho sobre os eixos estratégicos de 2020, o que a gente planejou, os avanços estruturados nos atributos essenciais e os desafios. A ficha técnica da unidade, a unidade é situada na rua Souto Maior, 1935, a gerente é Aparecida, o horário de funcionamento é de 7 às 19, levando em conta a saúde na hora. Essa é foto, uma parte da equipe da unidade. Falando um pouquinho sobre a unidade em si, né? Ela é do distrito de Lagoas, são 4 equipes de saúde da família, 4 saúde bucal. A gente tem um NASF bem completinho, que ajuda muito no processo de trabalho, na reestruturação. A gente tem programa de residência de medicina de família e residência multiprofissional. Pela distribuição do residente, falando um pouco a respeito da distribuição do residente, falando um pouquinho da distribuição, né, da distribuição dos residentes por categoria profissional. Eu tenho 10 residentes, a gente iniciou com 11, um residente era da UEMS e foi para a unidade dele. São 4 de médicos, 2 de odonto, 1 de educação física, 1 de farmácia e 2 de enfermagem. Essa distribuição dos residentes. Falando um pouquinho do território, né? A unidade tem 7.464 pacientes cadastrados. A equipe, houve uma ampliação de equipe de saúde da família, eram 3 equipes, com a chegada do laboratório, a gente ampliou para 4 equipes de saúde da família. A equipe com menor cadastramento é a Arara Azul, uma equipe nova no território, e teoricamente com o processo de pandemia a gente dificultou um pouco o cadastramento. As demais equipes estão evoluindo no processo de cadastramento, chegando a 50% a 60%. O bairro coberto pela unidade é Jardim Batistão, Tijuca 2, Aero Rancho e Jorge da Lagoa. Falando um pouquinho dos eixos estratégicos, a gente tinha planejado no início, né, o eixo de atuação em 3 eixos, né, regras de acesso, gestão de conhecimento, coordenação do cuidado e accountability. Lembrando que todos esses eixos eles foram planejados e a gente precisou conciliar com a expectativa e a necessidade de saúde e a oferta de serviço da unidade. Então, todo esse processo foi feito e a gente organizou o processo a ponto de fazer os ajustes. Quando eu falo de estruturação, né, eu falei no slide anterior a respeito do que foi planejado, eu também preciso dizer o que eu encontrei, quais foram as potencialidades para que a gente desenvolvesse todo o trabalho hoje realizado em Batistão. As potencialidades foram a gestão, eu fiz um gráfico que vocês conseguissem entender todo o processo que facilitou a construção do trabalho na unidade. Então, a gestão local, com fortalecimento e apoio, e o recebimento dos residentes. A Cida, gerente da unidade, foi sensacional no período de recebimento e de apoio e fortalecimento com a chegada dos residentes. Então, ela propiciou uma boa integração, ela me recebeu muito bem e eu consegui desenvolver e fortalecer o processo de gestão local. Junto a ela, a gente construiu um trabalho em conjunto. Nada foi feito somente por mim, foi fruto de um trabalho em equipe.
O controle social, a unidade tem um controle social, um colegiado gestor super ativo e que propiciou o fortalecimento do processo de mudança, no sentido de entender a visão do usuário. A integração ensino-serviço, que foi sensacional, a integração dos residentes com os próprios residentes, a integração dos residentes com a coordenação, a integração dos residentes com o serviço. A gente conseguiu trabalhar esse clima na unidade e todo o processo de integração e de recebimento no serviço, a ponto de favorecer todo esse ambiente de qualificação dos residentes e qualificação do processo de trabalho da unidade também. Além do comprometimento profissional, tanto dos servidores quanto dos residentes, o perfil dos residentes e dos servidores foi muito favorável ao desenvolvimento de todo o processo de trabalho que a gente fez em Batistão. Então, assim, esses quatro pontos, essas potencialidades que eu elenquei para vocês, eles são muito compatíveis, são muito referentes com o quadrilátero de formação em saúde. Então, eu quis trazer essa forma de organizar, porque foi uma forma de planejamento e organização do nosso processo. Pensando nos valores, né, na atenção primária, nos atributos essenciais e nos derivados, todo o processo de avanço, ele foi organizado a atender os atributos da atenção primária. Então, a gente sempre organizou o processo, tanto de ensino quanto da prática da atividade na unidade, de forma a atender os atributos essenciais e derivados. Então, falando um pouquinho da acessibilidade no aspecto organizacional, o primeiro contato, a gente organizou o processo da unidade de forma a oferecer todos os serviços em todo o horário de funcionamento da unidade, todos os serviços possíveis em todo o horário de funcionamento da unidade. A organização da semana padrão, escala de serviço e profissionais, para conseguir estruturar o acesso, para conseguir estruturar uma unidade, a gente precisa ter um mínimo de organização. Então, a gente organizou todo o processo, não que não houvesse, havia, mas com a chegada dos residentes, a gente precisou alinhar e organizar todo o processo da unidade. O acolhimento por equipe, que foi sensacional, colocar o acolhimento por equipe, utilizar a identificação das salas, a porta de entrada com o residente. Essa questão da porta de entrada com o residente foi uma potencialidade da minha unidade. A gente conseguiu fazer com que o residente identificasse, não só o residente, como o servidor também, o acolhimento, a porta de entrada, eu posso ajudar, é feito com todos os profissionais, não somente o residente. Isso foi muito bom para a gente organizar o nosso processo de trabalho e entender a acessibilidade do usuário. A oferta de serviços, de novos serviços, consulta farmacêutica, educador físico, inserção de DIU, pequenos procedimentos, pequenas cirurgias. A questão da ambiência. Quem não quer trabalhar numa unidade organizada, com organização de setores, com inserção e padronização dos consultórios, com programação visual mínima, tudo isso a gente organizou em Batistão. A construção da rede social, Facebook, Instagram e o blog. Em tempo de pandemia, a gente precisa articular novas formas de comunicação, e não somente pela pandemia, mas é uma forma do usuário entender a unidade, entender quais os serviços disponíveis. E a informação, que tanto é para o usuário quanto para o funcionário, onde será atendido a carteira de serviço, a caderneta do usuário e o PEC, como veículo de informação também. Lembrando que a territorialização, que foi um aspecto que a gente tocou muito no início da residência, eu sempre atrelei ao processo de formação dos residentes com a atividade prática na unidade, com a atividade do profissional. Então, nesse processo, a territorialização foi sensacional, porque eles conseguiram identificar, num período de baixo cadastramento, que a gente precisava entender o território, a gente conseguiu organizar bastante o processo, construção do mapa dinâmico para entender. Esse mapa dinâmico
estão vendo em tela, todos os profissionais da unidade eles têm acesso a esse mapa, então isso facilita a acessibilidade do usuário também, o acesso do usuário e a acessibilidade em relação aos profissionais. Todo o trabalho de acesso de primeiro contato, ele foi planejado e organizado através de ferramentas gerenciais, da abordagem multiprofissional, do planejamento das ações, organização do processo de trabalho, compartilhamento do processo decisório. Tudo que nós organizamos na unidade foram organizações compartilhadas e compartilhando o processo decisório. Então, eu acredito que o compartilhamento do processo decisório ele tem sido uma potencialidade muito grande na nossa unidade. Falo nossa porque a unidade não é só minha, tem meus residentes assistindo, a unidade de todos. Né? Falando da evolução, né, trazendo um pouco de números, a evolução de atendimento médico e evolução de atendimento de enfermagem, se vocês notarem, de 2019 para 2020, a gente cresce em atendimento, isso é sensacional, os números eles falam, e o principal nessa questão do atendimento de enfermagem é entender que esse atendimento de enfermagem não é só número, é qualificação do atendimento. Uma vez que a gente retirou a pré-consulta, a escuta inicial. Então, efetivamente, esses atendimentos, a partir de março de 2020, são consultas de enfermagem. Evolução do atendimento médico, a gente está crescendo muito. Eu queria destacar, a partir de maio de 2020, há um aumento no número de atendimentos. Isso se deve muito à chegada da Janine. A Janine é preceptora médica, ela tem me ajudado muito na construção do processo e queria fazer um agradecimento a ela e um agradecimento também à coordenação médica, porque foi sensacional esse perfil traçado para a Janine vir à unidade. Então, ela está fazendo um processo está conseguindo organizar o processo de trabalho junto à preceptoria e à relação médica. Então, as fotos, um pouquinho de fotos, né? Uma cantoplastia, um conhecimento de território, a territorialização pelos residentes. Todas as visitas são feitas com a CS, com a equipe, eles discutem muito as visitas domiciliares nas equipes, e tem sido muito sensacional esse trabalho desenvolvido na unidade. Falando um pouquinho da longitudinalidade, né? Entendendo longitudinalidade como recurso contínuo, né? Que a gente precisa ter ao longo do tempo, que precisa ser algo, não algo momentâneo, algo que fique. Então, quando a gente começou a estruturar o processo de trabalho em Batistão, a gente pensou e pensa em todo o processo de reestruturação do trabalho, a ponto que não fique somente com o processo do laboratório. Então, o laboratório saindo, retornando às atividades, eles consigam executar todo o processo. Então, a gente reestruturou o processo de trabalho, a implantação do acolhimento por equipe, fortalecimento do vínculo familiar, vinculação pessoa a pessoa, a porta de entrada com um residente, que foi sensacional para a criação do itinerário do usuário dentro da unidade, para os residentes organizarem, para entenderem o paciente, entenderem o contato com o paciente, e é uma forma também de educação permanente, porque o residente ele vem com gás, ele vem com todo um processo que ele facilita a educação permanente entre os demais membros da equipe. Então, o residente nunca ficava sozinho, sempre ficava com os demais membros da equipe, e isso fazia uma educação permanente entre os membros. Então, qualificação da escuta profissional também nessa lógica, e boas práticas de comunicação. Pensando num desafio, acho que a gente precisa, relacionado à longitudinalidade, a gente precisa ainda, em Batistão, melhorar as práticas de comunicação. Eu acho que comunicação é algo bem difícil de ser feito e a gente precisa melhorar. Eu vou tentar falar um pouquinho de desafio em cada um dos slides. Questão do conhecimento, que foi propiciado através dos grupos de estudo, sessão clínica, capacitação em serviço, convidados externos e o canal teórico.
pensando nas ações de vigilância, né? O mapa dinâmico, o diagnóstico situacional, as planilhas de vigilância, de uma forma geral, que foram utilizadas, e o telemonitoramento, pensando nos tempos de pandemia, no monitoramento e acompanhamento desses pacientes que não poderiam vir até a unidade. Então, o Johnny, o nosso ACS no acolhimento, a Bruna Bartolomei, enfermeira, ela fica... Nessa foto, ela está na escala do Posso Ajudar, ajudando no processo de reconhecimento, como eu já falei anteriormente. E a última foto é o nosso mapa com a identificação das gestantes, né, que faz a parte de vigilância, levantamento de todos os casos. Como é SUS, a gente não consegue muitas listas, a unidade conseguiu as listas através das planilhas de vigilância e através do mapa no mapa dinâmico. O mapa dinâmico da unidade é todo categorizado, então eu consigo saber pela agente de saúde quantas gestantes ela tem, quantos diabéticos, quantos hipertensos. Então isso ajuda muito no processo de organização e de vigilância em saúde. As nossas fotos, a primeira foto é do alinhamento do canal teórico, que foi sensacional, com a coordenação da residência multi. Quero super agradecer a Ana Luísa, na figura de coordenação, e os demais membros. Assim, a Ana Luísa tem favorecido muito o processo e contribuído muito. A residência multi e médica eles têm feito um trabalho bem sensacional aqui. Então, é uma foto do alinhamento do canal teórico. Foi um momento de muito crescimento com os residentes. As nossas sessões clínicas e o canal teórico de uma forma geral. A segunda foto é o canal teórico e a última foto é a sessão clínica. A sessão clínica também é feita partilhada. A maior parte das sessões clínicas são feitas em compartilhamento com os profissionais da unidade com a residência multi. Atividade externa, né? Eu sempre tento convidar, junto com os profissionais, ter convidados para virem até a unidade. A gente teve a Maria Letícia falando sobre saúde mental, a Priscila falando sobre combate ao suicídio, Setembro Amarelo. Foi sensacional a atividade. Falando um pouquinho da integralidade, né? Entendendo que integralidade é a qualificação do processo, né, para aumentar a resolutividade na APS. Como que a gente planejou o processo de trabalho de Batistão nessa lógica da integralidade? Primeiro foi entender os equipamentos sociais que a gente tinha na unidade. Quem eram nossos parceiros, com quem a gente poderia contar, o que a gente tinha de equipamento social. O reconhecimento da rede de atenção à saúde como um todo e a qualificação de encaminhamentos, que foi também muito importante para aumentar a resolutividade. Eu vou mostrar um gráfico posterior, vocês vão ver como que a qualificação impactou na resolutividade da unidade. E a abordagem multiprofissional centrada no indivíduo e na família. Construção de fluxos com articulação multiprofissional, incentivo às discussões de caso, visita domiciliar multiprofissional. E aí eu quero destacar duas questões que foram extremamente importantes nesse processo, que foi a reestruturação do processo de trabalho do NASF e potencialização do trabalho do assistente social. O NASF ele tinha uma postura muito ambulatorial, muito de atendimento, e eu consegui identificar e propus a reestruturação junto com os profissionais. Eles super aceitaram e super contribuíram para isso. A gente tem feito um trabalho sensacional, junto com a coordenadora, com a supervisora da unidade de Oliveira, a Ana Paula. É o mesmo NASF, então a gente tem trabalhado em conjunto nessa lógica de reestruturar o NASF e em conjunto com os profissionais. E tem sido bem interessante o processo de mudança na lógica, né, de quebra de paradigma. A potencialização do processo de trabalho da assistente social. A assistente social na unidade fazia um trabalho muito relacionado a serviço burocrático, Ministério Público, entre outras questões, e a gente conseguiu introjetar ela na equipe. Tem sido sensacional a resposta, tanto dela
quanto do processo de solicitação pelas visitas, pela discussão de caso. A gente tem conseguido trabalhar muito em parceria, né? Evolução da consulta farmacêutica no ano de 2020. Foram 61 consultas farmacêuticas, isso identifica a integralidade, a gente consegue ter uma discussão multi e é sensacional o reflexo disso no processo de trabalho. O segundo gráfico é atendimento domiciliar pela equipe multi, mesmo em tempo de pandemia, a gente consegue identificar uma crescente no aumento de visitas domiciliares. Então, a gente consegue organizar o processo da discussão multi e organizar a integralidade desse paciente. Então, são menos encaminhamentos, são qualificações no processo de trabalho e troca de experiência. O gráfico de proporção de pacientes encaminhados em relação aos pacientes atendidos, vocês podem notar que houve um crescimento de atendimento no ano de 2019 e uma diminuição de encaminhamentos. Então, isso identifica que a gente está conseguindo qualificar o encaminhamento e reduzir o encaminhamento desnecessário. Então, automaticamente, a gente está conseguindo ser mais resolutivo possível, atendendo ao princípio. São um pouquinho das fotos, né? A primeira foto foi o alinhamento do NASF, que foi muito sensacional. Eles têm articulado bastante, têm se empenhado e a gente tem trocado. E a construção é uma construção em equipe, então tem surtido bastante efeito para a unidade. A visita, né, ao território, aos equipamentos sociais. E essa terceira foto foi um vídeo que o educador físico e a preceptora fizeram para tempos de pandemia e atividade física. E foi super legal, eles monitoraram os pacientes por WhatsApp, fizeram a primeira consulta e monitoraram a atividade física por WhatsApp, já que o paciente não estava conseguindo, o usuário não estava conseguindo vir até a unidade, né, por conta do isolamento social. Pensando na coordenação do cuidado, a atenção primária, como coordenadora da rede, coordenadora do cuidado, e pensando na atenção primária como o centro da comunicação entre a rede de assistência à saúde, o que a gente planejou, o que a gente organizou, né, de processo de trabalho em Batistão? A primeira questão foi as reuniões de equipe, organização da reunião de equipe com todas as equipes têm turnos de reunião de equipe, elas conseguem articular bem o processo de trabalho e construir espaços de discussão. Isso tem sido muito bom para o processo de trabalho, para a comunicação também. O mapeamento da rede de atenção à saúde, a gente ainda precisa mapear um pouco mais, isso é um desafio, inclusive, mas a gente já conseguiu iniciar esse processo. E a qualificação, a qualificação da consulta e o estímulo à autonomia profissional. E tudo isso foi desenvolvido através de oficinas de acolhimento familiar e SIGEG que a gente desenvolveu na unidade. Lembrando que a descentralização da regulação também foi um aliado nesse processo. Qualificando a descentralização da regulação foi um aliado no processo de construção, né, e de comunicação, de ter todos os profissionais da unidade hoje têm senha, todos os profissionais sabem inserir, a gente fez treinamento em SIGEG e tem super funcionado. A qualificação dos registros clínicos e no ESUS e os encaminhamentos, então, quando a gente qualifica, a gente consegue ser realmente coordenador do cuidado. Então, eu acho que isso é um legado que vai ser deixado, né? E eu deixaria como desafio uma melhor articulação do cuidado em diversos pontos da rede. Eu acho que a gente precisa se apropriar um pouco mais da rede de atenção à saúde, até para coordenar melhor o cuidado. Uma vez que, se a coordenação do cuidado falha, a gente acaba falhando com os demais atributos da atenção primária. Nossas reuniões, essa primeira foto é a reunião de preceptor, que é feita toda semana, onde a gente decide todos os processos da unidade, é sempre compartilhado. Quero super agradecer essas meninas e o Maurício por
todo o processo de construção, nada do que eu estou apresentando foi feito pela Juliana, foi feito por esse grupo. Foi super fundamental e eu tenho um super orgulho e além de orgulho, eu tenho uma admiração muito grande por eles. Essa segunda foto é uma foto foi uma oficina de risco familiar e foi um dia muito emocionante, que representou quebra de paradigma mesmo. Todos participaram, foi bem legal vivenciar esse processo. A oficina de acolhimento, todo mundo. Então, de desafios, né? Os desafios que eu trouxe são muito ligados aos atributos, né? Então, em relação ao primeiro contato, o cadastramento, que eu acho que a gente precisa avançar no cadastramento, até por conta de incentivo e acesso o usuário precisa ter acesso. Enquanto ele estiver à margem do sistema, ele não consegue acessar. Então, a gente precisa entender o cadastramento como algo importante, né? E colocar na agenda o agente comunitário como um potencializador para o acesso. Eu acho que isso a maturidade de entendimento. Acho que a gente ainda não tem esse processo. A gente precisa entender que o agente comunitário ele pode ser um potencializador para o acesso. Então, não adianta todos os membros da equipe serem potencializadores de acesso e o agente comunitário não. Não que não seja, mas eu acho que a gente precisa potencializar eles. Eu acho que a gente precisa colocar isso como prioridade. Em relação aos outros atributos, a governança clínica, a comunicação em saúde, clínica ampliada, gestão do conhecimento e qualificação profissional, esses dois pontos de desafios, eles vão ser muito trabalhados no segundo ano de residência dos residentes, então a gente vai dar conta, mas está aqui como desafio, porque a gente vai precisar se organizar no intuito de construir um processo de trabalho que tenha esses pontos como abrangência e o fortalecimento da rede e coordenação do cuidado, que eu acho que, para mim, é o mais importante de todos. Porque se a gente falha com a coordenação do cuidado, todos os atributos acabam sendo ineficientes também. Então, a abertura de novos editais é uma solução. Eu, enquanto profissional de saúde, enquanto mestre em saúde pública, eu entendo que a formação profissional e a residência, ela tem um papel muito importante. A residência de medicina de família e comunidade sozinha, ela não dá conta de todos os processos e de tudo que precisa ser feito na saúde e na atenção primária. Então, eu acredito, né, enquanto profissional de saúde, que o caminho é o ensino, o caminho é a residência, a gente precisa mudar paradigma. E a gente só consegue mudar paradigma com o conhecimento. Então, eu quero super agradecer as residências, a coordenação, todos da coordenação. Eles têm feito um trabalho sensacional junto com a gente, uma integração muito importante e tem mudado o perfil, né, tem mudado a qualidade da assistência prestada ao usuário. Então, essa é a minha equipe. Os meus residentes são a primeira foto da equipe, de uma forma geral, todos que eu consegui, e a segunda foto são os residentes. Tenho um enorme carinho por toda essa equipe, meu olho brilha ao falar deles, eles são minha família aqui, então eu tenho muito orgulho deles e muito carinho do trabalho que a gente está construindo. A gente constrói um trabalho com muitas mãos. E eu acho que é isso, assim, a gente tem dado conta de construir um trabalho com muito carinho, com muito respeito, com muita responsabilização e é isso, assim, é um processo de construção em equipe. Quero agradecer, muito obrigada. Meus contatos estão aí. Boa tarde.